Boa noite para caros amigos, caros colegas. Ciseco tem o prazer de lhes proporcionar esta mesa de discussão sobre o nosso Ciseco, sobre o nosso pentálogo, que se realiza a partir de um certo momento anualmente, através de encontros, segundo a mediação eletrônica, com a participação de pesquisadores, digamos assim, de diferentes estados e países. E desta feita nós temos aqui conosco, com muito prazer, as presenças do professor Rocco Mangieri, da Universidade, de várias universidades, finalmente, porque ele é naturalmente bem aqui da América do Sul, professor da Universidade de Caracas, de Venezuela, desculpe-me, também ha sido professor na Universidade de Roma e também em outras universidades dos Estados Unidos, e ha participado conosco em uma reunião, na primeira reunião do Ciseco, quando da sua inauguração, há mais ou menos 15 anos passados, em Japatinga. E nosso destino quis que nós encontrássemos com ele novamente agora, porque em torno de uma temática que, afortunadamente, está presente em suas preocupações e investigações, portanto. Juntamente com o professor Rocco, teremos as presenças do professor Pedro Gilberto Gomes, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, meu ex-colega, mas meu colega para a vida toda, evidentemente. Nós fomos colegas juntos do programa de pós-grado da Unicinos, de comunicação, e o professor Pedro Gilberto tem sido um colega que tem participado de eventos do Ciseco anualmente, e algumas mesas específicas também de trabalhos mais temáticos. E desta feita, ele, juntamente com o professor Roque e o professor Sérgio Porto, estarão conosco nesta mesa, que tem como questão de fundo as relações entre a semiótica e a inteligência artificial. Evidentemente que é um tema emergente, pelo menos para nós outros aqui no Brasil, e é um tema que convoca muitas interfaces de discussões, sobretudo a partir de pesquisas que os diferentes convidados têm pesquisado, e neste caso nós trouxemos aqui, estão conosco 3 colegas que vão exatamente discorrer sobre essa temática durante cada um, por 20 minutos, 20 minutos cada um, após o que haverá uma rodada de questões e de comentários que serão compartilhados entre eles, portanto, né? Nós vamos começar a parte de exposições, a partir do nosso visitante mais longínquo, embora esteja muito perto de nós, da amizade e da admiração, que é o professor Rocco. Após o que ele será secundado pelo professor Pedro Gilberto, e cada um dos expositores terá, portanto, em torno de 20, no máximo 25 minutos para seu relato, após o que nós teremos essa conversação entre eles, portanto. Agradeço-lhes muitíssimo por este momento de reunião e de convívio, sobretudo, um momento em que nós, com certeza, vamos desfrutar largamente dessas reflexões que vocês têm nos apresentado. O professor Rocco será o primeiro expositor, e nessa exposição ele focaliza os modos de agenciamentos híbridos de produtores de sentidos entre humanos e não humanos, sobretudo as interações mediadas pela inteligência artificial. Ele vai fazer uma exposição justamente para mostrar, ao longo dos seus estudos, ele vai precisar que tipos de semioses se produzem ao longo de todas as interações desses sistemas semióticos híbridos, portanto. O padre Pedro, quando for fazer a sua exposição, teremos a honra de saudá-lo e, ao mesmo tempo,
anunciar o resumo da sua palestra, da sua exposição. Muchísimas gracias por estar aquí reunidos. Yo voy a tratar en 20 minutos de mostrar un poco un tema que me ha interesado, pero como arquitecto. Es decir, soy semiólogo, pero antes de que semiólogo he sido arquitecto. Por lo tanto, se trata, ahorita voy a mostrar, creo que no todas las imágenes de un PowerPoint, solamente algunas imágenes, porque creo que luego es más importante la conversación sobre esto. Entonces, bueno, el tema, voy a comenzar. Sí. Sí. A mí el tema que me ha interesado con respecto a la inteligencia artificial es el tema que tiene que ver sobre todo cuando los arquitectos trabajan con un problema de diseño complejo, complexo. Sobre todo cuando se trata de un problema de arquitectura que tiene que partir de un análisis de patrones morfológicos naturales a un proyecto arquitectónico que sea construido y que tenga un significado para las personas que lo usan, pero también, sobre todo, para los arquitectos. Espera un momentico ahí. Sí, mi intervención tiene que ver sobre todo con desde un punto de vista de la práctica de la arquitectura y del diseño, el proceso de la ideación, el diseño y la realización de un proyecto. En este caso, me interesó mucho un proyecto en particular. Es el proyecto, sí, del Estadio Olímpico, el Main Olympic Stadium de Beijing, que se construyó entre los años 2003 y 2008 por un grupo de arquitectos que tiene una tradición en trabajar en una relación entre las formas naturales, los objetos naturales, sobre todo los que están hechos con la mano, manufacturados, y cómo se traduce, se transpone esta analogía al terreno de la arquitectura. Lo que a mí, en principio, es una hipótesis, pero creo que no es muy difícil de comprender, es el tema del agenciamiento de diferentes sistemas semióticos que entran en interacción a través de la práctica del diseño de la arquitectura. Es decir, lo que podemos llamar agenciamientos híbridos de producción de sentido entre, digamos en principio, aunque no estoy completamente de acuerdo, en la diferencia humano-no humano. Porque evidentemente hablar de un sistema de agenciamiento maquínico lo coloca en una posición que para mí ya es híbrida. Por eso yo estoy más en este momento, en esta oportunidad que me ha brindado CISECO, hablar de estos agenciamientos híbridos entre diferentes tipos de actantes. Yo los llamaría más bien agentes. Entonces, lo que voy a tratar de exponer brevemente, en 20 minutos, es cómo creo que funciona este ambiente híbrido de diseño compartido entre arquitectos y máquinas de inteligencia artificial que se insertan, se utilizan dentro de este proceso como un proceso de creación. ¿Qué es lo que particularmente me interesa? Porque la cosa es muy amplia. Es el tema del reconocimiento de patrones y la morfogénesis. La morfogénesis, vamos avanzando. Sí, estos arquitectos, ahí, vamos a parar un momento ahí.
se plantearon una relación de patrones. ¿Sí? ¿Cuál es el patrón que utilizan los artesanos y los pájaros para construir un nido de una manera viva, viviente? Es decir, cómo individuar con la ayuda de la inteligencia artificial el funcionamiento y reconocimiento de un patrón inteligente de vida, es decir, creador de vida. Sigamos adelante. Evidentemente, este proyecto tiene, además de, de este proceso de patrones, tiene además un asunto, digamos, más emblemático. Como vemos ahí, los arquitectos trataron de conectar el lugar donde se iba a construir este estadio con una especie también de patrones arquitectónicos de tipo histórico. Digamos, buscaron un eje de conexión con el significado de la ciudad y este estadio que se coloca, digamos, fuera de ella, pero que tiene un eje semiótico de comunicación con la historia de la ciudad de Beijing. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Ahora bien, el proceso de inteligencia artificial que ellos utilizaron no es todavía completamente de artificial intelligence, es híbrido todavía. Pues tenemos 3 sistemas que están utilizados en este proyecto. Un sistema que se llama Deep Learning, de aprendizaje profundo. Un segundo sistema es Machine Learning. Y un tercer nivel más elevado, que es el de la Artificial Intelligence. Pero hay 3 sistemas que se han ido utilizando en este proyecto a lo largo del 2003 y el 2008. Sigamos adelante. Sigamos adelante. ¿Sí? Entonces, digamos, estamos, lo que me interesaba a mí es ver qué tipo de semiosis es esta, o sea, cómo denominarla, evidentemente. Porque hay una base de datos, pero esta base de datos tiene que ir funcionando como un sistema vivo, híbrido, ¿sí? En colaboración con la creatividad del arquitecto. Entonces, por eso que yo los llamaría una interacción de sistemas semióticos híbridos que va a trabajar sobre todo con las morfologías de los tejidos de los nidos de pájaros locales, es decir, unos nidos que se consideran simbólicamente propios de la cultura china y del modo de vida cotidiano de los artesanos, que también han hecho una mimética de estas formas de tejido para construir diferentes tipos de objetos y formas de vida. Veamos, por ejemplo, esta especie de elementos. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Sí, exacto, ¿no? Ahí particularmente. Es decir, la morfogénesis es, digamos, la serie de semióticas que van conectando desde un objeto natural, que luego es artesanal y luego es arquitectónico. Sí, me interesa esta semiosis de crecimiento significado. Como diría Peirce, es una semiosis icónica, pero también indexical, que va creciendo de sentido en un sistema híbrido, que parte desde la forma natural, viva, del nido, luego llega a la cestería de los objetos, de los pequeños objetos, y luego viene al gran objeto urbano arquitectónico en una semiosis híbrida interconectada, donde hay una terceridad sería que permite esta interconexión. Y me resulta muy interesante esta morfogénesis, semiosis híbrida, que es viva, que tiene un concepto de forma de vida viva, muy propia, inclusive de la cultura china. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Es también una biomimética, pero no es un camuflaje,
Camuflaje más bien el, digamos, no poder diferenciar. Aquí hay una diferenciación de las fases. Yo lo llamo también una arquitectura biomimética, donde hay un diseño de diversos sistemas técnicos y simbólicos de una cultura humana. En este caso, la cultura china, quizás muy específica, en este caso, pero que podemos encontrarla también en Brasil, en Venezuela, es decir, en esas culturas donde las formas tradicionales son una semiosis que comprime la vida y que tenemos que irla morfogenéticamente desarrollando a través de un proceso nuevo de significación como es la arquitectura. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante. Sí, un poquito ese paso, ¿no? Ese paso me interesa un poco desenvolverlo, o sea, cómo poder describirlo desde un punto de vista de la teoría semiótica. Sigamos adelante, ¿no? Voy ya un poco, sigamos con la próxima. Sí, lo que voy a centrarme, sí, va por ahí, un aspecto importante es el gesto de tejer. El gesto de tejer del mano que teje se hace en base a patrones. Los patrones tienen una gran diferencia con el algoritmo. El algoritmo es necesario porque hace que el patrón se vuelva una serie de instrucciones de diseño en forma lineal, ¿sí? Una narrativa lineal. Pero el patrón tiene la gran diferencia que es reproductivo. ¿Sí? El patrón tiene unas pautas en ese tejerse y entretejerse de la mano y el cuerpo que lo hace vivo. Es decir, el algoritmo no es tanto una metáfora de lo vivo como los patrones de diseño de las formas naturales, tanto del pájaro que teje como de la mano y el cuerpo que teje. Adelante. Evidentemente, objetos como estos implican la puesta en concreto, visible, de lo que es el patrón hecho una forma de vida en las manos del tejedor. Sigamos adelante. O como esta, evidentemente, la cesta, también de la zona de Beijing. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Estructuras como esta, pero que también, estructuras que tienen que ver también con el entretejido de las plantas, de las raíces, y posiblemente el tejido también nervioso de nuestro cuerpo, el tejido celular, el tejido de la piel, el tejido de la sinestesia de los signos del cuerpo y otros. Adelante, adelante, adelante. Ya lo mostré un poquito, sí, me interesaba esta cuestión de los tejidos, el tejido. Y aquí me paro un poquito, porque ¿qué es lo que pasa con un programa de inteligencia artificial? Lo que hace es que captura patrones, no solo con la ayuda de los algoritmos, captura en una forma compleja una serie de patrones. Y luego estos patrones tienen que tener una capacidad también que tiene que descubrirse topológicamente, que pueda, sí, patrones que puedan ser capaces de aumentar la complejidad semiótica en cuanto a expandirse, contraerse, multiplicarse, y eso es una forma de vida. Sabemos que Varela y Maturana, por ejemplo, aclararon muy bien que la vida no es tanto algorítmica, sino por patrones. Los patrones son posiblemente una de las hipótesis para poder explicar desde la semiótica cómo funciona la vida y cómo podemos interactuar con ella. Adelante. Adelante, vamos ya un poco. Es decir, lo que pasa es que en un nido hay varios patrones, hay varios sistemas de emergencia, pero todos están conectados a una sola forma, ¿no? Evidentemente. ¿Qué es un patrón? Bueno, es una regularidad, es una tendencia, pero una tendencia a la transformación. O sea, no es una tendencia a permanecer
a permanecer fijo. Es una primeridad que tiene una terceridad que la empuja continuamente a la transformación. La vida es transformación a través de patrones regulares. Esto es muy hermoso. Adelante. Adelante. Si vuelvo, estos dos arquitectos, conjuntamente con 2 oficinas de programación, hicieron un equipo en vivo, conectado permanentemente durante el proceso de creación, de tal manera que los programas activos de la Artificial Intelligence le fueran produciendo alternativas de patrones para el diseño arquitectónico. Adelante. Adelante. Es un proceso híbrido, es una simbiosis híbrida. También se puede llamar multimodal, pero me gusta además híbrida, porque es un proceso de fusión, es una simbiosis fusión. No es tanto una simbiosis multimodal en análisis, sino una fusión de análisis durante el proceso, de fusión durante el proceso vivo de diseño e interacción entre arquitecto y máquina. Adelante. Aquí voy ya terminando. Es decir, precisamente, lo que ven al lado es cómo la máquina interpreta el patrón y va buscando alternativas, inclusive a mucha velocidad, pero bajo el control del arquitecto. Vamos a ver, adelante. Adelante. Sí. Un ejemplo de este tipo. Pueden ver al lado cómo el sistema artificial capta y traduce el nido, buscando los patrones de activación, de vida y de movimiento. Lo que pongo arriba es una famosa frase de Mandelbrot, que precisamente habla de la nube, o yo diría de la forma del nido, como una forma de naturaleza que es fragmentada y irregular, pero que tiene una complejidad en base a un patrón que sigue su curso en otras formas posibles. Adelante. Adelante. Otra forma de comprenderlo. Los fractales son formas también. El nido es también un fractal que puede crecer y desarrollarse. Y que lo que hace la arquitectura es tomar ese patrón y desarrollarlo en un sistema orgánicamente conectado con ese nido o con la mano que teje. Adelante. Vamos ya un poco hacia el final. O como por ejemplo las investigaciones sobre los patrones de las culturas Yanomamis, que tienen que traducirse en formas vivas que siguen multiplicándose. Vamos hacia el final. Voy a saltarme ya para ir poquito a las preguntas finales. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Sí. Entonces, bueno, ese gran nido, pequeño nido, un gran nido que puede seguir su curso, no es una forma final, no es una forma concluyente, es un tejido transitorio en una morfogénesis abierta a la semiosis ilimitada. Pues diría que una semiosis ilimitada, pero que tiene una sola terceridad. No es la forma la terceridad. La forma es un equipo de arquitectos, o sea, un agenciamiento colectivo que se permanece como una comunidad que siempre sigue en la misma morfogénesis, produciendo formas cada vez más plenas de sentido. Es un poquito lo que cuando hablo de biomímesis y de hibridación arquitectónica basada en una forma natural. Bueno, ya paso a la siguiente y concluyo para poder conversar. Básicamente, yo lo llamaría semiosis morfogenética, biomimética, donde la inteligencia artificial es un agente y un actante de generación significativa. Se puede incluir perfectamente en una semiosis narrativa, pero también en una semiosis ilimitada, ¿no? Básicamente, eso es lo que quería decir. Puede ser un motivo de conversación. Traté de ir por una sola línea, pero me interesó esto,
también como arquitecto y como semiólogo. Bueno, quería un poquito eso, sería un poco el tema de conversación. O sea, es decir, ¿qué caracteriza la vida? Cómo la arquitectura, como semiosis, puede, digamos, también ser un sistema vivo de tipo morfogenético. Y creo que el concepto de semiosis limitada se puede articular con el concepto de patrón de vida, el patrón biomimético, en el caso de este tipo de arquitectura, que comienza desde el pájaro, el artesano, el arquitecto, la máquina y el producto. Pero no es un producto final. Eso es interesante. No es un producto final como digamos, una gran estación de ferrocarril siglo XVIII, sino que es otra cosa ahora. Es un tejido. La metáfora del tejido que sigue tejiéndose. La metáfora del nido, que aunque sea en metal, en piedra, lo que sea, puede seguir morfogenéticamente transformándose en un sistema de semiosis ilimitada. Eso es. Bueno, y ahí termina. Muchísimas gracias. Espero que se entusiasmen. Sí, gracias. Gracias. Talvez, professor Rocco, uma pergunta inicial mais exploratória como é que essa questão que o senhor está trabalhando, ela, de alguma maneira, ela repercute a sua tese, essa descrição desse fenômeno que o senhor nos apresenta, como é que ela impactua, como é que ela é recebida, seja de um lado por os cientistas que trabalham com noção de espaço, noção da organização de espaço, de um lado, e aqueles especialistas, pesquisadores, que trabalham com interações do padrão de comunicações humanas, por exemplo, né? Porque, afinal de contas, a gente vê aí que é um fenômeno que se manifesta enquanto de um objeto mais distante a um fenômeno mais enquanto objeto imediato, ele se desloca com a perspectiva mais de complexificação. E como é que o senhor vê esse fenômeno sendo lido, atravessado ou interrogado por especialistas, seja do plano da arquitetura, do espaço, e aqueles especialistas que trabalham padrões de linguagem, de interações, no caso, mais voltadas para os aspectos socio-humanos, digamos assim. Uma questão mais explorativa para que possa suscitar algum tipo de especulação da sua parte. Sim, sim, sim. Caso o senhor queira comentar agora, ou esperar o Padre Pedro expor, e aí vocês podem trocar impressões sobre as duas exposições, ok? Sim, claro. Sim, muito bem. Então, Padre Pedro, a palavra está com o senhor, por favor. Bom, boa noite. Uma alegria estar aqui com o professor Rocco, depois de muito tempo. Ver o professor Sérgio Porto, na sua seriedade acadêmica, e estar com o professor Fausto e a Aline. Uma alegria, professor Fausto, estar aqui. Eu não preparei um PowerPoint, né? Eu vou conversar. E eu vou falar, pelo menos, uma reflexão que eu venho fazendo, que é sobre, a partir dos processos midiáticos, quais são as transformações que estão acontecendo no discurso religioso no contexto da algoritmização. Essa cultura digital, segundo o meu entendimento, né, ela está transformando o modo de ser e de viver na sociedade. O Fischer chama isso de o novo super-homem
dessa realidade do chamado pós-humanismo, nascida do choque digital. Então, há um pensamento muito forte, uma luta dos pesquisadores, tá, para tematizar esse assunto e encontrar um paradigma para explicar essa realidade. No Brasil, essa que eu chamo de viragem epistemológica teve início na década dos anos 1990, quando se deu a preocupação do que começou a ser chamado processos midiáticos. Até aquele momento, o estudo centrava em microfenômenos, né, nos meios individuais e singulares, sem uma preocupação maior com a complexidade que ganhava força com a cultura digital. E o irmão gêmeo desse conceito de processo midiático, no meu entendimento, é o conceito de mediatização que surgia junto. Claro que esse conceito não foi inventado aqui, não foi criado agora, remonta a estudo realizado na Europa nos inícios dos anos 1920, né? Até hoje eles falam de mediatização, né? Os americanos também, né? Os estudos hispano-americanos também falam de mediatização, né? Mas o que eu vejo assim é que a novidade trazida pelos pesquisadores, nós que trabalhamos aqui na Unicinos, era justamente derivar a palavra da escrita do conceito a partir do termo mídia, como é pronunciado o termo média, que é plural em latim do medium, né? Em inglês da mídia. Daí o neologismo, mediatização. Aos poucos, esse termo foi se incorporando no vocabulário da pesquisa, se bem que com diversas interpretações. A realidade da mediatização não é algo acabado, pronto. Configura-se como um processo que está em seus primórdios. Por isso que se falamos em sociedade em mediatização, que é uma invenção do professor Braga, né? A cada dia surgem novas realidades, novos conceitos no campo da mediatização, cada um mais conceitual, mais sofisticado que o outro, né? Inclusive, hoje, a partir da inteligência artificial, volta-se para, por exemplo, a realidade do metaverso, né? Os estudos acadêmicos sobre o assunto. Agora, aqui tem algo que eu faço uma analogia, que é quando nós nos debruçamos sobre o conceito do ponto de vista da academia, é sempre uma palavra segunda sobre o assunto. A primeira está sendo dita pelo mundo empresarial, que antes da explicação teórica desenvolve novos produtos, novas aplicações, né? As ciências sociais, humanas e sociais aplicadas vêm depois, aplanando, disciplinando o caminho, refletindo. Então, a ciência não se dirige, né? Não dirige o norte da aplicação social, mas é regida pelos usos empresariais de determinado produto. Estou fazendo uma analogia com a relação teologia e filosofia, onde a gente diz que a filosofia é sempre uma palavra segunda, né? Nesse momento, está surgindo um novo problema que eu vejo, né? Necessidade de buscar algo mais profundo dos processos midiáticos. Isto é, o que muda e o que permanece no desenvolvimento dos processos midiáticos hoje na sociedade.
como já desenvolvi em outros espaços, em outros lugares, não estamos mais diante do fenômeno do uso de dispositivos tecnológicos para a transmissão de mensagem, nem como mediadores da relação dos indivíduos com a realidade. Ao contrário, o que está se desenvolvendo, o que o desenvolvimento das mídias digitais está criando é uma nova ambiência, que, por sua vez, dá lugar a um outro modo de ser no mundo. Ser no mundo. A consequência disso é que, em lugar de estarmos assistindo o fim da mediatização, como alguns pensadores na Europa do Norte estão dizendo, né? Como, me esqueci o nome desse professor alemão, estamos apenas no limiar do seu pleno desenvolvimento. Que sociedade nascerá? Que modo de viver se estabelecerá? Isso somente o tempo e sua evolução dirá. No entanto, podemos levantar algumas pistas. Paradigmas que explicavam a realidade agora não dão mais conta da missão. Conceitos como os de participação, presença, interação são ressignificados por uma geração que já nasce dentro das redes sociais. Estão mudando os interrelacionamentos, a sociedade não mais prescinde desses meios, dessas redes, mudou o modo de ser no mundo. Criou-se uma nova ambiência que determina e é determinada pelo ser humano. Então, está nascendo uma nova ambiência, distinta do que se vive. As novas gerações, usufruindo da tecnologia digital, vivem o sonho de um super-homem, de um novo Prometeu, palavra de Fischer. Essa ambiência, fruto do processo de mediatização, está recebendo vários nomes, tentativas oriundas da academia. Um dos mais populares é a internet das coisas, sendo outro termo para o fenômeno do ambiente mídia que tem uma semelhança familiar com visões anteriores de uma computação ubíqua. Então, a sociedade de mediatização constitui, nessa perspectiva, o caldo cultural onde os diversos processos sociais acontecem. Ela é uma ambiência, um novo modo de ser no mundo que caracteriza hoje a sociedade. O desenvolvimento, então, da informática e da disseminação da internet me parece que vieram trazer um novo estágio para a humanidade, tão importante quanto a invenção da escrita. Um novo salto quântico. Se bem que ainda muitas pessoas e instituições permaneçam à margem de uma sociedade dos meios, está lançada a sua superação para uma sociedade de mediatização. Fiel ao desenrolar histórico, os processos midiáticos tomam um perfil distinto. Os meios estão sendo superados em suas lógicas, não mais utilizados como um instrumento num contexto de sociedade dos meios. Eu chamo a atenção que o pesquisador sueco, Stig Harvard, ou norueguês, mas ele fala que nós precisamos que antes o que dominava era a lógica da mídia, em que
ela dominava a sociedade. Hoje, segundo ele, toda essa questão dos processos midiáticos está impondo a sua lógica, está, inclusive, libertando as pessoas do domínio da mídia. É uma posição dele. Para dar conta da realidade nascente, voltando à origem, né, vamos ver a concretude das igrejas na sua proposta de denúncia religiosa. A pergunta é: como se dão as transformações dos discursos religiosos resultante dos efeitos da algoritmização de suas práticas? Eu acho que essa situação é a grande esfinge que desafia as igrejas da humanidade, colocando um enigma cuja solução depende do seu futuro. E se nós olharmos as igrejas cristãs, todas elas estão entrando nessas redes sociais. Todas. Né? Eu tenho dois orientadores, não sei o quê, uso da mídia, etc. Então, uma pesquisadora francesa diz que a gente deve mergulhar no virtual para compreender o real. Esses dois mundos, real e virtual, são separados por um modelo, uma representação matemática e algorítmica da realidade. Compreender o funcionamento desse modelo é compreender o que religa esses dois mundos. Nesse sentido, ela afirma: mergulhar no mundo virtual, numérico, para responder aquelas questões que ninguém havia conseguido responder no mundo real. A perspectiva é emocionante. Ela está invertendo, né? Ou como se dizia de Marx, né? Invertendo a ganga mística. Né? E por que mergulhar no virtual para compreender o real? Porque até os inícios do terceiro milênio, o desenvolvimento técnico tinha como objetivo responder às necessidades da sociedade. Logo, era a realidade que ajudava a compreender a técnica. E para sintonizar com o sentido do desenvolvimento tecnológico, impunha-se conhecer profundamente o ser humano e suas carências. Então, parafraseando essa religião, podemos dizer que mergulhar no real para compreender o tecnológico. Esta é a grande emoção humana. Né? Então, hoje, a preocupação não é tanto mais com uma inflexão tecnológica, mas com a inflexão digital. Mais que redes sociais, cada vez mais espraiadas pelo planeta, afirma-se a criação de uma nova ambiência, onde a vida humana é condicionada pelo desenvolvimento dos algoritmos, isso é, através das tecnologias digitais, busca construir o real e não o compreender. Eric Saddam, por exemplo, chama de a humanidade aumentada, a administração digital do mundo, a emergência de uma cognição artificial superior, falou da inteligência artificial, a siliconização do mundo. Né? No primeiro caso, realiza a crítica da razão numérica e, no segundo, analisa o que chama de irresistível expansão numérica do liberalismo. A inflexão digital traz 3 tipos de relações comunicacionais. Né? Isso, se eu bem entendi, o professor Rocco tocou um pouco rapidamente nisso, que é comunicação através da máquina, comunicação homem-máquina e comunicação máquina-máquina. O primeiro tipo está bem desenvolvido, né? Os e-mails substituíram as cartas autógrafas, as pessoas até desaprenderam a escrever textos e cartas manuscritas. Né?
Vence-se a barreira do espaço e tempo. Qualquer vila ou povoado no interior da Amazônia ou no deserto do Saara, se contar com acesso ao satélite, é tão cosmopolita quanto São Paulo, Londres ou Nova York, ou Roma. Seria isso a aldeia global do McLuhan? As máquinas transformam-se em extensão do homem, né? Pelo menos no Confício. Reagindo à voz de comando das pessoas, realizam tarefas corriqueiras que antes demandavam tempo. Realidade virtual são interlocutores dos seres humanos. Empresas, bancos principalmente, criam assistentes digitais. A gente, às vezes, vai, como diz o ditado, professor Sérgio, a gente vai de seca a meca antes de começar a falar com uma pessoa, contato ser humano. E a terceira modalidade está nos seus inícios, chamada inteligência artificial. Eu me lembro que alguém disse que se ela é inteligência, não é artificial, se é artificial, não é inteligência. Mas nós chamamos de inteligência artificial. As igrejas, por sua natureza, consideram-se peritas em humanidade. Têm como objetivo espalhar a sua mensagem humana para todos. Desde o início, todos os instrumentos técnicos inventados pelo engenho da humanidade foram por elas apropriadas para potencializar e aumentar o caráter universal de sua vocação. O exemplo mais cabal é o da Igreja Católica, né? Desde os seus inícios na Palestina e no mundo grego, sempre utilizou-se profundamente dos meios de comunicação para o que chama sua ação evangelizadora. Agora, e eu vou terminar porque está chegando no final. A evolução da inserção da Igreja Católica, no caso, por exemplo, mais por consequência de outras igrejas cristãs, nas redes digitais, né? Ela, por exemplo, ela foi precedida pela ação midiática de João Paulo II, Papa da mídia, né? As ações de Bento XVI, a Igreja Católica se faz presente nas redes sociais, foi o primeiro Papa a acessar o Twitter. Começava a lenta passagem à problemática da meditação em curso. O Papa Francisco foi definitivamente um Papa que reconhecia e usava as redes digitais. Já não se trata mais de utilizar os meios como instância de mediação, mas de uma outra pela qual a Igreja se apropria, não das mídias, mas de suas lógicas. Né? E o grande desafio, né? E o grande desafio que nós temos que fazer agora é justamente se perguntar se nós entramos nesse processo com as igrejas, em todos os algoritmos, desenhando esse novo modelo, como é que fica a mensagem cristã para esse grupo? A questão da liberdade individual, né? E aí, então, eu acho que a esfera da algoritmização da religião, de acordo com a modalidade que se engendra na esteira da complexificação dos outros processos midiáticos anteriores que sucedem o aumento da mediatização, que tem sido largamente objeto de pesquisa. Consoante, é importante considerar transformações possíveis no discurso religioso cristão pelos processos emergentes dos algoritmos. E nesses 2 primeiros decênios do século XXI,
né? É necessário analisar as plataformas criadas, utilizadas pelas igrejas cristãs históricas, privilegiando aquelas com as quais vimos estudando, né? Então, eu termino dizendo que essa é uma reflexão inconclusa, professor Fausto, né? Mas eu acho que a gente tem que perguntar, né, quais os fundamentos das reflexões atuais feitas pelo campo religioso e como se destacam as marcas de suas manifestações no contexto de reflexões que envolvem o discurso religioso. Muito obrigado, desculpe se falei muito rápido, mas eu acho que eu falei 20 minutos, professor Fausto. Ok. Muito obrigado, professor Padre Pedro. Então, é um momento em que os dois professores, dois colegas, dialogam sobre questões que foram apresentadas, seja na parte expositiva, né, nessa primeira parte, e agora também nessa parte conversacional, né, em que, vamos dizer assim, nós temos como lugar de partida, lugar de saída para pensar essas questões. O primeiro tema desse pentálogo, né, que estamos discutindo, digamos, encontros e, digamos, defrontações de semióticas, né? As semióticas que passam por datas e momentos do processo histórico das ciências sociais, ciências humanas e das ciências da linguagem, de um lado isso, e, por outro lado, a problemática da sociotécnica. Então, se vocês me permitem, eu queria fazer uma questão que lançaria para os dois colegas, né? Como é que vocês delineiam um desenho de questões que poderiam subsidiar, do ponto de vista da pesquisa, do debate, da especulação, o cenário de comunicação futuro, do futuro que se desenvolve, né? Onde nós saímos das semióticas de operações fundadas nas ciências da linguagem e passamos para uma problemática onde, por assim dizer, se destaca dimensões de uma sociotécnica, né? Como a dimensão geradora, explicativa de novos padrões interacionais e comunicacionais. Quer dizer, como é que os estudiosos dessas questões, mais principalmente aqueles estudiosos que enfrentam essas questões de um ponto de vista das semióticas, visualiza esse desafio que representa hoje a inteligência artificial para a organização das interações e para a questão mais próxima de nós, os nossos objetos, que é a questão que diz respeito às condições de produção de sentidos. Questão que nós gostaríamos de lançar para o debate, para a especulação, para também, como isso está sendo gravado, evidentemente, pode subsidiar as futuras conferências, bem como também pode subsidiar os debates que vão gerar, no desdobramento de tudo isso, os artigos científicos que serão publicados no volume de textos na forma de livros, portanto, né? Então, está lançada uma questão aos dois colegas, né, no sentido de examinar a possibilidade de comentar essa questão, mas como um desdobramento do nosso diálogo que se trava aqui nesse início, nessa segunda ou terceira jornada de debates, esse pentálogo, portanto. Professor Rocco, pode falar primeiro? Sí. Bueno, sí, yo estaba pensando cuando tú hablaste de... O sea, quería ver si tú estás relacionando lo que tú llamaste un viraje epistemológico con la reciente situación de la inteligencia artificial en el contexto
cultural, tú lo ves como realmente como un viaje epistemológico o no. Sería una pregunta que me interesaba. Luego, lo que no entendí bien, será porque no manejo bien el portugués, es tu relación entre el discurso religioso en cuanto el algoritmo y la inteligencia artificial. Se quisiera que, como me parece interesante, que de pronto me aclararas por qué tú haces esa relación entre algoritmo, discurso religioso e inteligencia artificial. Professor Fausto, Sim, você pode fazer brevemente uma síntese da sua pergunta? A minha pergunta é no sentido de especular com vocês como é que essa vertente dos estudos da inteligência artificial, que, digamos assim, ela tem uma origem nos estudos, vamos dizer, mais da física, da matemática, etc., mas desembarca no campo dos estudos das ciências humanas, particularmente, e das ciências sociais, e das ciências da linguagem, com um manancial de proposições e, sobretudo, particularmente, como é que isso tem impacto sobre, digamos assim, as diferentes construções da problemática da semiótica enquanto disciplina, né? As semióticas enquanto disciplinas, né? Como é que esse lugar da semiótica já organizado, ordenado do ponto de vista de ensino, da pesquisa e de disciplinas, acolhe ou sofre, digamos assim, as afetações dessa discussão das proposições e das teses desenvolvidas no âmbito dos estudos da inteligência artificial. Obrigado, professor. Eu ia recordar uma coisa que eu falei no início, que é quando eu disse que nosso trabalho é sempre uma palavra segunda, né? Que a realidade está caminhando, é só ver aí que estão fazendo aqui os grandes mestres aí de inteligência artificial, metaverso, etc., esses empresários, né? E nós, depois, na reflexão da academia, viemos atrás tentando compreender, né? Interpretar, né? Ver quais são os princípios, pegando a questão da semiótica, né? Quais são os princípios, como é que se organiza isso aí. Mas essa não é uma preocupação que está na cabeça daqueles que estão criando esses objetos. Isso é uma preocupação nossa, e eu acho que é legítimo, alguém precisa fazer isso, né? Mas nós sempre seremos uma palavra segunda. Nós não estaremos inventando, programando algoritmos e aplicativos. Não estamos fazendo isso. Mas a gente está vindo como uma palavra segunda, e isso é fundamental. Essa palavra segunda, de um lado, não é uma palavra que está fora e está julgando. Não. É uma palavra que está dialogando com a realidade que está surgindo e tentando interpretar e passar isso aí. Isso é que eu acho, assim, né, professor? Porque existem duas posições que são antagônicas. Uma delas é negar. Tem muita gente, por exemplo, pegando do ponto de vista das igrejas, né? Muitos negam tudo, né? É uma posição. Não consegue dialogar porque estão negando. Mas a outra faz uma assunção acrítica e pega tudo. Que também não é bom. Né? Também não é bom. Né? Então, a gente vai aqui... Eu fiquei agora descobrindo, por exemplo, que a igreja
adventista do sétimo dia tem uma rede, uma experiência de redes digitais, televisão, rádio, coisa que a gente não compreendia. Mas eles estão usando. Agora, eles também não estão reflexindo. A Igreja Católica também não está refletindo sobre o fenômeno. Às vezes alguém diz alguma coisa, mas não tira as consequências disso. O que significa isso? O que significa isso? Então, isso aqui eu estou achando. Mas nós somos sempre uma palavra segunda. Uma palavra segunda que reconhece, dialoga com a primeira palavra que vem da realidade, que vem do mundo que está caminhando na nossa frente. Sei. Essa palavra segunda que você se refere, eu estou devolvendo a questão, ela parece que povoa com fundamentos mais claros, ou fundamentos mais problemáticos, as diferentes práticas sociais, né? Alguém nominalizava o circuito dos empresários, todos eles constroem hoje os seus projetos e venda de projetos fundada numa racionalidade do discurso da inteligência artificial. Mas se nós vemos a discursividade política hoje nos grandes centros, o discurso político, a organização do contato entre a política e a sociedade, toda ela fundamentada não só no uso da técnica, mas numa descrição de formulação sobre o uso da técnica e seus pretensos efeitos. Essa questão ela tomou conta assim, do corpo social, no sentido de que todas as práticas vigentes, práticas discursivas vigentes, estão hoje atravessadas por um conjunto de argumentações que tratam de definir como a rentabilidade, por exemplo, da política, da religião, da saúde, da segurança, etc., se faz através dessas articulações digamos assim, daquilo que se chama de inteligência artificial. Então, por outro lado, você tem um segmento imenso da sociedade humana, pelo menos nos países latinos, aqui onde vivemos, que são efetivamente consumidores de uma problemática onde não há uma compreensão, vamos chamar assim, analítica do que está se passando nesse mundo de compartilhamento de saberes, por exemplo. Né? Então, essa é a questão que, por exemplo, quando ela chega nas universidades, pelo menos aqui onde nós vivemos, elas chegam atravessadas pelos fundamentos definidos pelas empresas às quais a inteligência artificial está subordinada do ponto de vista de protocolos. Né? Então, isso parece ser um fenômeno interessante, mas que é naturalizado do ponto de vista da sociedade humana. É naturalizado, não há interrogações, né? Não há pistas, pelo menos, desse universo em que vivemos do ponto de vista como as ciências humanas e sociais são veiculadas. Eu não sei o que é que vocês acham desse comentário. Fala, professor Sérgio. Professor Sérgio reingressa no nosso convívio, professor Rocco Mantieri. Ele levantou a mão, pode falar, professor. Fala, professor Sérgio. Essa questão da palavra segunda, e ligando a nossa atividade semiótica, eu acredito que ela tem origem no signo fraturado de Ferdinand de Saussure. Porque sempre uma palavra pode ser outra. O nome que nós damos às palavras e às coisas poderiam muito bem ser de outra forma. Daí até a prática esportiva do tirar o cara ou coroa para ver que lado que o time vai atacar ou quem vai dar a saída.
Então, a palavra segunda está muito ligada à questão semiótica, na sua origem. Agora, eu queria fazer uma pergunta ao professor Rocco. No caso, quem teve a primeira ideia de construir estádios monumentais a partir do nascimento de um pássaro? A primeira ideia veio da máquina ou a primeira ideia veio do próprio arquiteto, do homem das formas? Eu tenho uma sensação de que essa questão do algoritmo provoca um crescimento da reflexão, um crescimento horizontal, um crescimento sintático e pragmático. Não mais o segmento semântico. Então, nesse sentido, nós estamos inchando, nós estamos crescendo para os lados. Daí, no caso, o senhor teve o ovo, o pássaro, o cidadão que tece as linhas, que tece o que a gente vê bastante aqui no artesanato brasileiro, inclusive do Nordeste. Eu tenho feito alguma experiência dentro do campo literário e me sinto assim, por um lado, muito angustiado, porque os meus textos estão sempre à busca de um lado criativo, um lado que possa expandir na sua criatividade, e tenho visto que, se eu dou espaço não para o leitor, mas se eu dou espaço para os meus lados, o meu poder de criatividade aumenta muito. Na própria criação, na própria questão do emissor, receptor, você pode colocar um interlocutor, alguém que intervenha e que nos atinja pelos lados. Futebol mesmo tem a questão de atacar pelos flancos, atacar pelos lados. Pois é, do pássaro criou-se a forma dos estádios. Que são formas maravilhosas. Agora, você poderia também ter um sentimento oposto de não construir estádios, mas construir prisões. Recentemente, eu não sei se foi em Brasília, se isso é uma notícia internacional,
um cidadão que foi preso e que fez uma coisa terrível que eu não quis nem olhar. Ele pegou pássaros vivos e os colou em superfícies planas. Então, ao invés dele matar os pássaros, ele os manteve vivos, mas colados numa superfície, sem poder voar. Estou pensando aqui na Gestalt, que são formas curvas e que acredito que elas sejam mais sintáticas e pragmáticas e que nós caminhamos pelos lados. Não sei se o meu sentimento escutando as duas exposições, se eu não conseguir atingir No fundo, eu quero dizer que a inteligência artificial seria ela uma inteligência segunda ou uma inteligência primeira? Eu acho que todo o processo criativo está dentro de nós e que a máquina está querendo nos roubar isso, pelos avanços tecnológicos, pela implantação de tecnologias novas. Isso aí. Professor Rocco, está com o senhor a palavra. Sí. No, bueno, yo quería, bueno, 5 minutos, ¿no? O sea, quizás, o sea, para mí, sobre todo como arquitecto, también como diseñador, como arquitecto, tanto las máquinas, o sea, llamadas máquinas de aprendizaje profundo, o todas los dispositivos de inteligencia artificial son, o sea, no es que hay un hombre que piensa primero, sino que hay otros que lo han hecho antes. Entonces, si vamos así, buscando lo primero, lo segundo, lo tercero, simplemente caemos en una falacia epistemológica, es decir, se trata por dónde empiezo. Si yo empiezo con la primera carta del póker, o sea, es un punto de apoyo, no hay un origen del sentido como tal, o sea, eso sería muy, para mí, problemático. Entonces, no es que hay una inteligencia primera, sino que depende de dónde yo me apoyo para seguir con la semiosis, ¿no? De hecho, Peirce, aunque no lo dijera tan directamente, pero digamos, el único elemento, por ejemplo, que yo tomaría aquí, desde un punto de vista de la semiosis de Peirce, por ejemplo, es que lo más importante no es una terceridad como lo primero. Lo primero para Peirce es, en todo caso, una comunidad de científicos que se compromete en una creencia, o sea, en tener fe en algo. Y entonces yo como arquitecto, por ejemplo, voy a suponer, bueno, yo ahorita no tengo, pero he trabajado en una oficina de arquitectura donde había músicos, diseñadores, informáticos. Y la terceridad es una comunidad en red que funciona bajo alguna alianza. O sea, un sistema de agenciamiento, como diría Jean Deleuze, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que
Hay una relación entre el pensamiento de Peirce y parece mentira de Deleuze, ¿no? En el sentido en que el agenciamiento como concepto es más importante, por lo menos, que una referencia de origen, ¿no? Por ejemplo, o sea, la iconicidad no es primera realmente. Está incluida siempre en una terceridad. Terceridad más esterilidad es la comunidad científica, sea CISECO, que tiene una alianza, tiene un tejido que la relaciona como el nido de los pájaros. Entonces, el nido de los pájaros no es el primero realmente, claro, es el punto de apoyo que se toma para continuar con la semiosis. Es decir, que en principio el estadio es si usted quiere decirlo así, es un significante que incrementa el significado. Y por eso que me interesa. Entonces, la inteligencia artificial, depende de cómo yo la tome, o sea, la instrumentalizo como un actante que se conecta en la comunidad como un agente productor de sentido. ¿No es sentido? O sea, el trazado, digamos, un programa de inteligencia artificial junto con otros, ¿verdad? Yo me conecto con él y si le doy el algoritmo apropiado, él va a funcionar como en forma aproximada como un ser vivo. Claro, porque o sea, se trata de eso. ¿Cómo funciona la vida? Estas máquinas nos ayudan a hacerlo. Yo sí creo que son extensiones, ¿no? Y creo que esa es la parte política, o sea, cómo políticamente nos apropiamos de eso en pequeñas comunidades de investigación, comunidades interdisciplinarias ya. O sea, no solamente semiótico, sino semiótico, un biólogo, un químico, un sociólogo, un artista. Yo creo que ese es el futuro. De hecho, los científicos lo hacen. Yo me asombro mucho cuando veo un paper de 5 páginas y hay 10 personas trabajando en eso. Maravilloso. Hay una comunidad interactuada. Y las máquinas forman parte de esa comunidad. O sea, se humanizan realmente. Bueno, eso es lo que quería decir, pues, como para... No sé si me han comprendido. Creo que sí. Sí, exacto. Eso. Sí. Muito bem. A proposta do professor Rocco, quando o padre Pedro aí, no campo religioso nós temos dificuldades de formas. Por exemplo, a forma principal do cristianismo é a cruz. E a cruz não é só um símbolo, a cruz é uma vivência. Os nossos sofrimentos, eles encontram a resposta na cruz. Agora, nós temos muita dificuldade na vivência da religião em você criar a forma de Deus. Como que um arquiteto, como que um escultor, como um artista das formas poderia criar a imagem de Deus? Eu tenho um grande apego à forma de Cristo, principalmente quando eu estou em sofrimento. Agora, eu tenho vergonha de pensar na forma de Deus. Como é que... Deus não é um senhor barbudo, sentado numa poltrona, como se estivéssemos no Apocalipse. E a forma mais difícil de se fazer é a forma do Espírito Santo.
que é uma pomba que é cultuada, muito cultuada nos meses de setembro pelo interior afora. Aqui em Goiás temos as inúmeras festas do divino. Esse divino é o Espírito Santo. E ele é precedido de cavalgadas. Então, você tem a pomba, o Espírito Santo, mas você chega a essa pomba através de cavalos, de cavaleiros. As cavalgadas aqui de Pirinópolis são famosas. Agora, eu acho feio as pombas que têm sido criadas são feias. Não consigo abraçar. Elas são. Eu consigo abraçar a cruz, mas a cruz é Jesus cobra, né? Ele passa. Ele está querendo sirineus. Minha mãe chamava de sirineu todo aquele que nos ajudava a carregar a cruz. Então, professor Rouco, o senhor que é homem das formas. Padre Pedro, eu te mandei aí uma mensagem das formas. Como é que o senhor pensa Deus, por exemplo? Qual que é a sua forma de consumo de Deus? Faustinho, como é que você abraça o Espírito Santo? Ou tem uma forma de três numa só? Tu está perguntando para quem? Para o professor Rocco ou para mim? A ideia que eu faço é que o professor Rouco é um arquiteto e você é um sacerdote. Então, é para os dois. Tá. Aí, professor Rocco, o senhor tem a palavra. Sí. Bueno, te había preguntado, si tú consideras, si yo entendí bien, que estamos un poco, debido a toda la discusión que hay sobre la inteligencia artificial, estamos realmente en una fase de un viraje epistemológico, y quería saber si es para la semiótica, es decir, para ti, o en el sentido del pensamiento científico en general. O sea, si tú crees que la inteligencia artificial, como ha ocurrido también con otro tipo de fenómenos, es tan intenso y tan fuerte que puede reconfigurar epistemológicamente a la semiótica, por ejemplo, y a otras ciencias humanas. Esa es la pregunta. Obrigado. Eu vou tentar, então, falar uma coisa, mas tem uma coisa, professor. Nós, como seres humanos, a gente precisa, digamos assim, expressar ou materializar o que pensamos em algumas formas. Daí as diversas imagens, né, de que a gente tem, que faz de Deus, faz do Espírito Santo, né? A gente até faz do Cristo, mas, de fato, do Cristo a gente sabe da cruz. Porque como é que era a figura de Jesus Cristo também, isso depende muito, né, das pessoas, vai. Né? Então, eu vejo que o Espírito Santo aparece no Evangelho, no batismo de Jesus, quando diz que João viu em forma de pomba o Espírito, etc., descer sobre ele. Daí surgiu. Mas são tudo
como é que a gente diz isso aqui? Agora me fugiu a palavra, que é que a gente tem que materializar em alguma coisa o que a gente crê, porque nós só pensamos assim. Somos seres semióticos e precisamos de interpretar de forma, etc. Né? Mas o mais importante não é a imagem, né? Não é a imagem, né? Mas é o que significa. Então, o que significou Cristo? O que significa a cruz? Né? O que significa o Espírito Santo? O que significa Deus? Ora, o central do cristianismo, na fé, é justamente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Como nós precisamos de materializar de uma forma, então o Pai deve ser alguém mais velho, né? O Filho deve ser alguém mais... E o Espírito Santo já está dito pelo batismo de João, apareceu como uma pomba sobre ele. Mas eu diria o seguinte: cada pessoa no interior do seu coração vai materializando a sua imagem de Deus. Por exemplo, uma coisa muito interessante: a pessoa que teve na sua infância uma imagem negativa do pai, e muitos de nós tivemos, né? Tem uma dificuldade muito grande de compreender Deus como pai. Porque a experiência que ele tem é outra, né? Então, agora, o importante tem certas... Mais do que imagem, por exemplo, são realidades. É o amor, né? A caridade, né? A justiça, a liberdade, né? E que nós somos chamados à liberdade, somos chamados ao amor. Né? Isso é que funciona. Né? Agora, e aí eu concordo com o senhor, tem que ter muito cuidado, porque é isso, se tem uma pessoa com uma má experiência de pai, tu vai falar que Deus é pai e não funciona nada. Por quê? Porque ele vai projetar na imagem do pai que ele tem, que é isso que nós vemos. Né? Mas então não é que tem assim, como é que é? Então, digamos assim, quando o senhor diz, eu tenho facilidade de abraçar a cruz, até citou Cirineu, que é a mãe, né? Mas isso significa que o senhor se identifica com a entrega do outro, com o sacrifício, com a dor, com o sofrimento. No interior do Brasil, por exemplo, às vezes as festas... A festa mais importante é a Sexta-feira da Paixão. A pessoa se identifica com a dor, né? E depois não... Né? E certas coisas não... Mas eu creio que a gente tem que buscar em Deus aquilo com o qual nós identificamos e programamos, sabendo que a imagem que a gente faz pode ser A ou B, ou feio, C, não sei. Não sei se respondi também, mas em seus casos. É que eu falo isso para mim, né, Sérgio? Eu falo isso para mim também. Né? Todos os anos a gente faz o retiro e a gente faz o mesmo tipo de exercícios e a gente reflete sobre isso, sobre o Deus que é Pai, sobre o Deus que ama, sobre o Cristo que salva, sobre o Espírito Santo que ilumina, que fortalece. Né? Porque a gente pegou o Espírito Santo com a pomba por causa do batismo de Jesus. Mas, no entanto, se você vai pegar o dia de Pentecostes, não é a pomba que aparece sobre cada um deles. Uma chama de fogo em cima de cada um deles. Por que a gente não chama o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo é aquele fogo. Não diz. Por quê? Porque toca mais para nós dizer que é pomba. Eu, por exemplo, de fato, eu sou sincero contigo, eu não me preocupo com esse tipo de hipostasia de Deus. A gente necessita disso, mas não tanto faz. O importante é
o que diz São Paulo, ter os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo. Isso é importante. O resto... Sim. Em todos os casos, né, professor Rocco e professor Sérgio, foi uma alegria estar com vocês aqui. Né? Uma alegria. Claro que as perguntas não são... Quando a gente fala alguma coisa, as respostas não estão fechadas. Né? Eu, normalmente, quando escrevo qualquer texto, eu nunca boto conclusão. Eu boto, sei lá, considerações abertas, né? Porque você não conclui nada, né? Porque o nosso objeto, justamente, é um objeto muito fluido. O que a gente está dizendo hoje aqui sobre inteligência artificial, daqui a 3, 4 meses, a gente não diz mais. Né? Mas foi uma alegria ouvi-lo, e foi uma alegria ser questionado pelo professor Sérgio também. Professor Fausto, desculpe. E o senhor sempre espera a palavra segunda, né? Então, obra aberta. A inteligência artificial pode ser a palavra segunda. Vou tentar mudar o sistema. Nós terminamos aqui, tendo recebido, ao longo da nossa fala aqui, houve um colega que enviou um texto, o seguinte recado: para vocês que estão trabalhando essa questão da inteligência artificial, mando o texto A Lei da Mente, Charles Peirce, um texto publicado número 4, volume 2, em 1892. Eu acho que é um texto sugestivo para a continuação dos nossos debates, das nossas discussões e dos nossos projetos de intercâmbio, pesquisa, etc. Professor Rocco, muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro. Muito obrigado, professor Sérgio, também.